Discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Senhores, aquecendo com deferência ao convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés, lembro-me de um dia sombrio do mês de dezembro de 1865. Eu pronunciava, então, supremas palavras de adeus sobre a tumba do fundador da Librairie Académique, do honorável Didier, que foi, como editor, o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara e que morreu subitamente também, como se o céu quisesse poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço filosófico de sair desta vida por um caminho diferente do caminho comumente recebido. A mesma reflexão se aplica à morte de nosso antigo colega Jobard, de Bruxelas. Hoje a minha tarefa é maior ainda, porque gostaria de poder representar ao pensamento daqueles que me ouvem e aqueles milhões de homens que no novo mundo estão ocupados com o problema ainda misterioso dos fenômenos denominados espíritas. Eu gostaria, disse eu, de poder representar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se entregaram, como ninguém ignora, homens eminentes entre os nossos contemporâneos. Gostaria de lhes fazer entrever quais horizontes desconhecidos ao pensamento humano verá se abrir diante deles, à medida que estenda o seu conhecimento positivo das forças naturais em ação ao nosso redor. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz da lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente a nossa época de transição, e testemunhar, enfim, publicamente, aqui, do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e a discussão sobre fatos que, até então, pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Seria, com efeito, um ato importante estabelecer aqui, diante desta tumba eloquente, que o exame metódico dos fenômenos espíritas, chamados erradamente de sobrenaturais, longe de renovar o espírito supersticioso e enfraquecer a energia da razão, ao contrário, afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que não querem, de nenhum modo, dar-se ao trabalho de ver. Mas não é aqui o lugar de abrir uma arena à discussão desrespeitosa. Deixemos somente descer de nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar, que restam ao redor dele em seu túmulo como um embalsamamento do coração. E uma vez que sabemos que a sua alma eterna sobrevive a este despojo mortal como lhe preexistiu, uma vez que sabemos que laços indestrutíveis ligam o nosso mundo visível ao mundo invisível, uma vez que esta alma existe hoje, tão bem como há 3 dias, e que não é impossível que ela não se encontre atualmente aqui diante de mim, dizemos-lhe que não quisemos ver se desvanecer a sua imagem corpórea e encerrá-la em seu sepulcro, sem honrar unanimemente os seus trabalhos e a sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre, tão utilmente e tão dignamente cumprida. Eu exporei primeiro, num esboço rápido, as linhas principais de sua carreira literária. Morto com a idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas elementares destinadas sobretudo ao uso de professores primários e da juventude.
Quando, por volta de 1855, as manifestações em aparências novas, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos dos objetos e dos móveis, começaram a atrair a atenção pública e determinaram mesmo, nas imaginações aventurosas, uma espécie de febre devida à novidade das experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e os efeitos estranhos, seguiu com a maior paciência e uma judiciosa clarividência as experiências e as tentativas tão numerosas feitas então em Paris. Ele recolheu e pôs em ordem os resultados obtidos por essa longa observação, e com isso compôs o corpo de doutrina publicado em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Sabeis todos que sucesso acolheu essa obra, na França e no estrangeiro. Chegada hoje a sua 15ª edição, nota, no momento da presente edição deste volume, O Livro dos Espíritos alcançava sua 52ª edição. Difundiu em todas as classes esse corpo de doutrina elementar que não era de nenhum modo novo em sua essência, uma vez que a escola de Pitágoras na Grécia e a dos druidas em nossa pobre Gália dela ensinavam os princípios, mas que revestiam uma forma da atualidade pela correspondência com os fenômenos. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo? Ou resumo sob a forma de perguntas e de respostas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese e a morte veio surpreendê-lo no momento em que, em sua atividade infatigável, trabalhava numa obra sobre as relações do magnetismo e do espiritismo. Pela Revista Espírita e a Sociedade de Paris, da qual era presidente, se constituíra, de alguma sorte, o centro para onde tudo tendia, o traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses, sentindo o seu fim próximo, preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos depois de sua morte e estabeleceu a comissão central que lhe sucede. Ele levantou rivalidades, fez escola sob uma forma um pouco pessoal. Há ainda alguma divisão entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, tal é pelo menos o voto dos amigos da verdade, deveremos estar todos reunidos por uma solidariedade confraternal, pelos mesmos esforços para a elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Objetou-se, senhores, ao nosso digno amigo, a quem rendemos hoje os derradeiros deveres, se lhe objetou de não ser, de nenhum modo, o que se chama um sábio, de não ter sido primeiro físico, naturalista ou astrônomo, e de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de haver aplicado a discussão científica à realidade e à natureza dos fenômenos. Talvez, senhores, seja preferível que as coisas hajam começado assim. Não é necessário rejeitar sempre o valor do sentimento. Quantos corações foram consolados primeiro por esta crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas ao raio da beleza espiritual? Nem todos são felizes neste mundo. Muitas afeições foram dilaceradas. Muitas almas foram entorpecidas pelo ceticismo. Não é, pois, nada senão de haver conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida, nem a física, nem a intelectual. Allan Kardec fora homem de ciência,
e, sem dúvida, não teria podido prestar este primeiro serviço e difundi-lo, assim ao longe, como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão direita e judiciosa, aplicava sem esquecimento à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não estava aí uma menor qualidade na ordem das coisas que nos ocupa. Era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não poderia se tornar popular nem lançar as suas imensas raízes no mundo. A maioria daqueles que se entregaram a esses estudos lembram-se de ter sido, em sua juventude ou em certas circunstâncias especiais, testemunhas, eles mesmos, das manifestações inexplicadas. Há poucas famílias que não hajam observado em sua história testemunhos dessa ordem. O primeiro ponto era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo. Como organizador desse estudo lento e difícil, ele mesmo previu-o. Esse complexo estudo deve entrar agora em seu período científico. Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu de início devem se tornar o objeto da crítica experimental, a qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa aos quais assistimos, dissecá-los, medi-los e defini-los. Porque, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O tempo dos dogmas acabou. A natureza abarca o universo e o próprio Deus, que se fez outrora à imagem do homem, não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Quem poderia prever a quais consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa psicologia nova? Doravante, a ciência rege o mundo. E, senhores, não será estranho a este discurso fúnebre anotar a sua obra atual e as induções novas que ela nos descobre, precisamente do ponto de vista de nossas pesquisas. Em nenhuma época da história, a ciência desenvolveu, diante do olhar admirado do homem, horizontes tão grandiosos. Sabemos agora que a Terra é um astro e que nossa vida atual se cumpre no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que queimam no Sol e nas estrelas, a milhões, a trilhões de léguas de nosso observatório terrestre. Pelo cálculo, possuímos a história do céu e da terra em seu passado distante, como em seu futuro, que não existem pelas leis imutáveis. Pela observação, pesamos as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo onde estamos se tornou um átomo estelar voando no espaço, em meio das profundezas infinitas, e a nossa própria existência, sobre este globo, tornou-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna. Mas o que pode, a justo título, nos ferir mais vivamente ainda é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível, agindo sem cessar ao nosso redor. Sim, senhores, aí está para nós uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo, a luz derramada nesta hora na atmosfera por esse brilhante sol.
Contemplai esse azul tão suave de abóboda celeste, notai esses eflúvios de ar tíbio que vêm acariciar os nossos rostos, olhai esses monumentos e esta terra. Pois bem, apesar dos nossos grandes olhos abertos, não vemos o que se passa aqui. Sobre 100 raios emanados do Sol, só 1/3 é acessível à nossa visão, seja diretamente, seja refletido por todos os corpos. Os 2/3 existem e agem ao nosso redor, mas de maneira invisível, embora real. São quentes sem serem luminosos para nós e são, entretanto, mais ativos do que aqueles que nos ferem, porque são eles que atraem as flores para o lado do Sol que produzem todas as ações químicas. Nota: a nossa retina é insensível a esses raios, mas outras substâncias os veem, por exemplo, o iodo e os sais de prata. Fotografou-se o espectro solar químico que o nosso olho não vê. A placa do fotógrafo não oferece, de resto, jamais nenhuma imagem visível ao sair da câmara escura, embora ela a possua, uma vez que uma operação a química faz aparecer. Fim da nota. E são eles também que elevam, sob uma forma igualmente invisível, o vapor d'água na atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim incessantemente ao nosso redor, de maneira oculta e silenciosa, uma força colossal, mecanicamente avaliável ao trabalho de bilhões de cavalos. Se os raios caloríficos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não ferem com bastante rapidez a nossa retina e porque os segundos a ferem muito rápido. O nosso olho não vê as coisas senão entre 2 limites, aquém e além dos quais não vê mais. O nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de 2 cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Uma certa espécie de movimento coloca em vibração o primeiro e uma outra espécie de movimentos coloca em vibração o segundo. Aí está toda a sensação humana, mais restrita aqui do que a de certos seres vivos, de certos insetos, por exemplo, nos quais estas mesmas cordas da visão e do ouvido são mais delicadas. Ora, existem, em realidade, na natureza não 2, mas 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós, e que não é impossível que seres, invisíveis igualmente para nós, vivam igualmente sobre a Terra, numa ordem de sensações absolutamente diferentes da nossa, e sem que possamos apreciar a sua presença, a menos que não se manifestem a nós por fatos entrando na nossa ordem de sensações. Diante de tais verdades, que não fazem ainda senão entreabrir, quanto à negação a priori parece absurda e sem valor. Quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção à quantidade do que existe, não se pode impedir de concluir que não sabemos nada e que tudo nos resta a saber. Com que direito pronunciaremos, pois, a palavra impossível diante dos fatos que constatamos sem poder descobrir-lhes a causa única? A ciência nos abre visões tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta-nos observar a circulação das existências. Tudo não é senão metamorfose. Transportados em seu curso eterno, os átomos constitutivos da matéria passam, sem cessar, de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem, e nosso próprio corpo, durante a duração inteira de nossa vida, muda incessantemente de substância constitutiva, como a chama não brilha senão pelos elementos renovados sem cessar,
E quando a alma se evola, esse mesmo corpo, tantas vezes transportado já durante a vida, devolve definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais retomá-las. Ao dogma inadmissível da ressurreição da carne, substituiu-se a alta doutrina da transmigração das almas. Eis o sol de abril que irradia nos céus e nos inunda com o seu primeiro orvalho calorescente. Já os campos despertam, já os primeiros botões se entreabrem, já a primavera floresce, o azul celeste sorri e a ressurreição se opera. E, todavia, esta vida nova não está formada senão pela morte e não recobre senão ruínas. De onde vem a seiva dessas árvores que reverdecem no campo dos mortos? De onde vem essa umidade que nutre as raízes? De onde vêm todos os elementos que vão fazer aparecer, sob as carícias de maio, as pequenas flores silenciosas e os pássaros cantores? Da morte? Senhores, desses cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo não é senão um conjunto transitório de partículas que não lhe pertencem de nenhum modo, e que a alma agrupou segundo o seu próprio tipo para se criar em órgãos, pondo-a em relação com o nosso mundo físico. E ao passo que o nosso corpo se renova assim, peça por peça, pela mudança perpétua das matérias, ao passo que um dia cai massa inerte para não mais se levantar, o nosso espírito, ser pessoal, guardou constantemente a sua identidade indestrutível. Reinou soberanamente sobre a matéria da qual estava revestido, estabelecendo assim, por esse fato constante e universal, a sua personalidade independente, a sua essência espiritual não submissa ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, a sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Por que laços a alma está ligada ao organismo? Por qual solução ela dele se escapa? Sob qual forma e em quais condições ela existe depois da morte? Estão aí, senhores, tantos problemas que estão longe de serem resolvidos e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro. Certos homens podem negar a própria existência da alma como a de Deus, afirmarem que a verdade moral não existe, que não há, de nenhum modo, leis inteligentes na natureza e que nós, espiritualistas, somos vítimas de uma imensa ilusão. Outros podem, opondo-se-lhes, declarar que conhecem, por um privilégio especial, a essência da alma humana, a forma do ser supremo, o estado da vida futura, e nos tratar de ateus, porque a nossa razão se recusa à sua fé. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui em face dos maiores problemas, que não nos interessemos por essas coisas, que estão longe de nós serem estranhas, e que não tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea na pesquisa da verdade. É pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritismo, os fatos existem, mas ninguém conhece o seu modo de produção. Eles existem tão bem quanto os fenômenos elétricos, luminosos, caloríficos. Mas, senhores, não conhecemos nem a biologia e nem a fisiologia. O que é o corpo humano? O que é o cérebro? Qual é a ação absoluta da alma? Nós o ignoramos. Ignoramos igualmente a essência da eletricidade, a essência da luz. É, pois, sábio observar, sem tomar partido, todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas, que são, talvez, espécies diversas e mais numerosas do que não o supusemos até aqui. Que aqueles cuja visão está limitada pelo orgulho ou pelos preconceitos
não compreendem de nenhum modo esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos ávidos de conhecerem, que lancem sobre esse gênero de estudo o sarcasmo ou o anátema. Elevamos mais alto as nossas contemplações. Tu foste o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que, desde o início da minha carreira astronômica, testemunhou uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência de humanidades celestes. Porque, tendo na mão o livro da pluralidade dos mundos habitados, o colocaste em seguida na base do edifício doutrinário que sonhavas. Muito frequentemente nos entretemos juntos dessa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes por uma visão direta em que consiste essa vida espiritual, a qual retornaremos todos e que nos esquecemos durante esta existência. Agora retornastes a esse mundo de onde viemos e recolhes os frutos dos teus estudos terrestres. O teu envoltório dorme aos nossos pés, teu cérebro está aniquilado, os teus olhos estão fechados para não mais se abrirem, a tua palavra não se fará mais ouvir. Sabemos que todos nós chegaremos a esse mesmo último sonho, à mesma inércia, ao mesmo pó, mas não é nesse envoltório que colocamos a nossa glória e a nossa esperança. O corpo cai, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos nesse mundo melhor e no céu imenso onde se exercerão as nossas faculdades, as mais poderosas, continuaremos os estudos que não tinham sobre a terra senão um teatro muito estreito para contê-los. Gostamos mais de saber esta verdade do que crer que tudo jaz inteiramente nesse cadáver, e que a tua alma haja sido destruída pela cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como esse brilhante sol é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. Aos assinantes da revista. Até este dia, a Revista Espírita foi essencialmente a obra, a criação de Allan Kardec, como de resto, todas as obras doutrinárias que ele publicou. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o Espiritismo lhe fizeram desejar reunir alguns colaboradores convencidos para executar, sob a sua direção, trabalhos aos quais não podia mais bastar. Trataremos de não nos afastar do caminho que nos traçou, mas nos pareceu de nosso dever consagrar aos trabalhos do Mestre, sob o título de Obras Póstumas, algumas páginas que reservaria se permanecesse corporalmente entre nós. A abundância dos documentos acumulados em seu escritório de trabalho nos permitiu, durante vários anos, de publicar em cada número, além das instruções que ele queria bem nos dar como espírito, um desses interessantes artigos que ele sabia tão bem tornar compreensível a todos. Estamos persuadidos de assim satisfazer aos desejos de todos aqueles que a filosofia espírita reuniu nas mesmas classes e que souberam apreciar, no autor de O Livro dos Espíritos, o homem de bem, o trabalhador infatigável e devotado, o espírita convencido, aplicando-se em sua vida privada em pôr em prática os princípios que ensinava em suas obras. Revista Espírita, 12º ano, junho de 1869.